Vamos à palavra do Senhor essa manhã, antes de participarmos dos elementos. Retorno a um texto que nós já tratamos aqui no domingo pela manhã, em Mateus capítulo 26, versículo 36. Já preguei esse mesmo texto aqui em outra oportunidade, mas tenho certeza que seremos edificados mais uma vez. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, vamos somente ao 46, que é Jesus no Getsemane. Vai ser projetado, mas eu vou ler para os irmãos. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque tivemos a chance de ler mais uma porção das Escrituras Sagradas nessa manhã. A simples leitura já é edificante para as nossas vidas, mas nós clamamos que o Senhor continue falando conosco. Que o Espírito Santo nos dê iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras, ó Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar, não agir poderosamente nesse momento, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão, Pai, que não seja assim, mas que a Tua igreja seja edificada mais uma vez com a exposição da Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus que pedimos. Amém e amém. Foi numa quinta-feira à noite, que o Senhor se reuniu com seus discípulos para aquela que seria a última oportunidade deles juntos, antes da crucificação. Eles estavam reunidos para cearem a Páscoa, e os discípulos de Jesus não tinham a menor ideia do que aconteceria ainda naquela noite. A reunião da noite começou com Jesus revelando que havia um traidor entre eles. Havia um traidor assentado à mesa. Agora tentem imaginar o clima de desconfiança que abateu aquele lugar. Apenas 13 homens sentados em um mesmo lugar, Jesus e os 12, e o Senhor Jesus chega com essa revelação: há um traidor entre nós. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o outro Tiago, Simeão, Judas e Judas Iscariotes, nenhum deles, com exceção de Judas Iscariotes, sabia que havia algo estranho acontecendo. Porém, nem mesmo Judas Iscariotes, que sabia que era ele o traidor, nem mesmo ele tinha noção das consequências do seu ato nefasto de trair o mestre.
Eu defendo a tese de que Judas não imaginava que Jesus morreria. A ideia de Judas não era matar o amigo, a ideia de Judas era lucrar com a amizade. Judas deveria imaginar, e aqui eu estou fazendo suposições, levantando suposições, mas ele que viu Jesus ressuscitando mortos, ele viu o Senhor fazendo verdadeiros milagres e prodígios, com certeza ele acreditava que ninguém conseguiria prender Jesus, menos ainda matá-lo. Por isso ele trocou a amizade por 30 moedas de prata. O versículo 21, aqui do texto que nós lemos, eu vou ler para os irmãos, diz assim: E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. A mensagem do Senhor, a revelação do Senhor foi durante a refeição, foi no meio da refeição. Mas após revelar que seria traído, Jesus ainda assim ceou com os 12, inclusive com Judas, inclusive com o traidor. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13, diz que foi durante a ceia que Jesus passou a lavar os pés dos discípulos e depois ordenou que seus discípulos amassem uns aos outros. E a seguir, Jesus alertou Pedro que Pedro o negaria ainda naquela noite, o que Pedro duvidou. Isso tudo na mesma noite. Isso tudo na mesma ocasião. Sentados à mesa, a revelação de um traidor. Jesus ordena que ainda assim amassem uns aos outros. O Senhor Jesus pega uma toalha e uma bacia de água e lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Jesus lavou ali 24 pés. É esse o plural de pés? É isso mesmo? Pés não é não, né? 24 pés foram lavados. 24 pés que não pensariam duas vezes antes de correr abandonando Jesus, ainda naquela noite. E Jesus sabia disso tudo. Jesus sabia que na mesa havia um traidor. Jesus sabia que na mesa havia um que o negaria antes do galo cantar na manhã do dia. Mas Jesus sabia que todos os outros 10 fugiriam, o abandonando no momento que ele mais necessitasse. Jesus sabia disso tudo. E mesmo conhecendo a fraqueza e a falha, os pecados, o Senhor Jesus abaixou-se e lavou os pés de cada um deles. Uma noite que iniciou com boas expectativas. Os discípulos prepararam a ceia da Páscoa achando que era apenas mais uma das ceias que eles já tinham celebrado com Jesus, pelo menos por 3 vezes. Eles já tinham feito aquilo na presença de Jesus. Eles achavam que iriam somente celebrar a saída, a libertação da escravidão do Egito, que isso que é a Páscoa, não é verdade? Eles não sabiam o que estava por vir. Mas aquela noite foi uma noite de intensos sentimentos, de surpreendentes revelações. Os discípulos saíram daquela reunião ainda sem entenderem o que estava para acontecer. Mas a verdade é que um manto negro já cobria a vida deles. O texto bíblico diz com todas as letras que o diabo já havia se apossado do coração de Judas. Reverendo Augusto Nicodemos nos lembra que quando Judas ficou possesso, ele não caiu no chão, estribuchando. Quando Judas ficou possesso, ele foi ao mercado e vendeu Jesus, trocou Jesus por dinheiro, ganhou dinheiro com a fé. Isso tudo já estava acontecendo. Mas somente Jesus sabia como acabaria aquela noite, o que estava para acontecer, a partir do momento que eles saíssem do cenáculo, do lugar da ceia. O texto que nós lemos hoje começa nesse ponto, com a saída do Senhor Jesus do cenáculo. Acabou a última ceia, acabou aquela reunião entre eles, e Jesus foi para o outro lugar. Olha o versículo 36 do texto de hoje. Segue comigo, será projetado. Em seguida o quê? Depois da ceia. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, Getsemane era uma espécie de jardim que ficava ao pé do Monte das Oliveiras. O nome Getsemane significa prensa de azeite. Era o lugar onde as azeitonas eram prensadas ao máximo até extrair um azeite puro. Foi para esse lugar de esmagamento que o Senhor Jesus foi depois da reunião com os seus discípulos. Sabendo que estava chegada a sua hora, sabendo que antes do dia clarear ele já estaria sofrendo terrivelmente nas mãos de homens iníquos, sabendo tudo isso, o Senhor Jesus foi para o Getsemane orar ao Pai. Ele foi orar. Se ele sendo Cristo, se ele sendo Deus, sabia da necessidade de orar ao Pai no momento de angústia, por que será que relutamos tanto, né, em ter uma vida mais constante de oração? Mas isso é um outro assunto. Mas o que nos chama a atenção é o que está escrito no final do versículo 37. O texto diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus já sabia de tudo o que aconteceria desde a eternidade, isso é certo, mas nesse momento ele sentiu grande angústia, uma tristeza profunda, uma grande dor no coração. A palavra traduzida por angustiar-se pode significar também estar deprimido. Você consegue imaginar isso? O Deus do universo, que se fez homem, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, em depressão, deprimido naquele momento. A angústia de Jesus fica mais visível no versículo 38. Olha o verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse ponto, Jesus expressou sua plena humanidade. Sim, ele era Deus, mas ele era homem também, ao mesmo tempo. Não, ele não era metade Deus, metade homem. Não, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. E aqui ele expressou toda a sua humanidade. O texto diz que Jesus estava muito triste, mas não era uma tristeza qualquer, não era uma simples amargura. O texto diz que Jesus disse que estava profundamente triste até a morte, ou seja, era uma tristeza tamanha, capaz até de matar. Alguém pode morrer de tristeza? Pode. Pode. Uma tristeza profunda apossou-se de Jesus, que ela tinha o poder de matar uma pessoa. Mas, irmãos, preste atenção. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que seria traído por um amigo. Isso seria para a gente, né? A gente, quando recebe uma traiçãozinha, um amigo qualquer que vacila com a gente quer morrer. Mas não era isso. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que seria humilhado, açoitado, esbofeteado, não. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que receberia uma coroa de espinho em sua cabeça, porque uma lança lhe atravessaria o lado, porque pregos lhe transpassaria as mãos e os pés. Não eram esses o motivo de tristeza de Jesus, não era isso que causava angústia ao nosso Senhor Jesus, nem mesmo a via dolorosa, nem mesmo a maldita cruz, nem mesmo a tortura que ele sofreria durante toda a noite no pátio da casa do sumo sacerdote. Nada disso é que causava tristeza no coração do nosso Cristo. E muito menos medo da morte. Ele sabia que estava indo em direção à morte. Na verdade, a caminhada de Jesus em direção à morte começou na eternidade.
Ele sabia que daquele instante para frente ele iniciaria sua via dolorosa, que culminaria numa morte horrível de cruz. Tudo isso ele sabia, porém não era isso que lhe causava angústia, não era isso que causava pavor no nosso Cristo. Jesus não tinha medo da morte, irmãos. É o dono da vida, ele. Ele é o dono da vida, é o Deus eterno, é o Pai da eternidade, não tem como ter medo da morte. Em sua oração, ele expôs o verdadeiro motivo de sua profunda tristeza. Ao versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Esse era o motivo da tristeza de Jesus. A grande tristeza de Jesus não era por causa da traição. A grande tristeza de Jesus não era por causa da via dolorosa. A grande tristeza de Jesus era porque ele sabia que estava prestes a beber de um cálice terrível. Havia um cálice pronto, que Jesus beberia dele, ou beberia a ele. E que cálice era esse? Esse, irmãos, era o cálice da ira de Deus. Esse era o motivo da tristeza de Jesus. O recipiente eterno, transbordante da ira de Deus, reservado, guardado, armazenado para ser lançado contra nós, seria dado para Jesus naquele momento. Esse é o motivo de sua tristeza. Você pode perguntar, mas como assim, pastor? Deixa eu te explicar, se você não está familiarizado com essa história. Nós e Deus, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Vou te explicar melhor. Uma das maiores mentiras da história da humanidade é que a partir do pecado do Éden, Deus ficou entristecido com o homem. Não é assim que ensinaram pra gente no jardim de infância? Na escola bíblica, não foi assim que ensinaram pra gente? Adão e Eva viviam em harmonia com o Senhor, a partir do pecado Deus ficou entristecido, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala de um Deus entristecido, a Bíblia não fala de um Deus magoado, a Bíblia não fala de um Deus decepcionado com a humanidade, a Bíblia fala de um Deus irado. A ira de Deus se acendeu contra a humanidade a partir do pecado do Éden. Apóstolo Paulo que vai nos esclarecer que o homem e Deus são inimigos. Inimigos. São adversários. A partir do pecado, o homem tornou-se inimigo de Deus. Deus tornou-se inimigo dos homens. Ah, pastor, por que então que Deus não aniquilou tudo imediatamente? É por causa da sua graça. No mesmo momento que o homem pecou, Deus já entrou com uma mão de graça, contendo a sua ira, mas reservando a sua ira para o dia do juízo. É para tirar o sono. Saiba você que sem Jesus, você e Deus são inimigos. Eu não estou falando de um vizinho brabo, não estou falando do homem violento da cidade, estou falando de Deus, Deus eterno, o Todo-Poderoso. É inimigo do cidadão sem Jesus. Então, quando Jesus estava orando no Getsemane, ele percebeu que chegou o momento dele beber o cálice amargo da ira de Deus que estava reservado para mim e para você. Preste atenção. O Deus Pai e o Deus Filho, que por toda a eternidade sempre viveram em uma dança de amor perfeita. O Deus Pai que sempre se alegrou com o Deus Filho, e o Deus Filho que sempre se alegrou com o Deus Pai, em um amor perfeito, em uma harmonia perfeita por toda a eternidade, por causa dos pecados que seriam lançados sobre Jesus, eles se reencontrariam no Calvário, mas como inimigos.
Eles se reencontrariam no Calvário, mas como adversários. O pavor de Cristo era reencontrar o seu Pai, mas como adversário. O pavor de Cristo, o medo, a tristeza do Senhor Jesus, era que enfim ele encontraria o seu Pai, que ele tinha deixado no ato da encarnação, mas não como um amigo, não como pai, mas como justo juiz. A ira, a fúria, o juízo reservado para cada um de nós seria lançado sobre Jesus. Preste atenção. Se fosse somente o teu pecado lançado sobre Jesus, era mais do que suficiente para ter pavor da presença de Deus, não é verdade? Mas não foi somente o teu, nem somente o meu, foi todos os nossos pecados. Jesus se sentiu horrorizado diante da perspectiva de suportar a ira de seu Pai. Jesus tem de encarar a morte sabendo que o seu Pai não estará com ele, mas sim contra ele. Que terrível isso. Os açoites, a vergonha, o deboche, a tortura, a rude cruz, a via dolorosa, a coroa de espinhos, os pregos, a lança, nada disso se comparava ao horror de encontrar-se com a ira de Deus. Nada disso. Por causa de mim, por causa de você, o Pai Eterno e seu Filho amado se encontrariam como adversário. Era esse o terrível cálice que Jesus estava prestes a beber. Então não foi sem motivo que Jesus orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era a morte de cruz. Não eram os açoites. Não era o sofrimento físico. Eu gosto muito do filme do Mel Gibson. O filme é excelente, A Paixão de Cristo, mas a gente tende a focar somente no sofrimento físico. No sofrimento físico. É simbólico, é importante o sofrimento físico, mas mais importante é o que aconteceu na cruz, no relacionamento entre Cristo e o Pai. Isso é o mais importante. Nesse momento que Jesus pediu, se for possível, passe de mim esse cálice, ele não estava pensando em abandonar os planos de resgatar cada um de nós para Deus. Não era isso. Jesus não estava sendo tentado a voltar atrás e abandonar os planos de nos deixar morrer em nosso pecado. Isso nunca passou pela mente de Cristo. Ele nos ama e jamais nos deixaria perdido, e ele ama perfeitamente o Pai e jamais o desobedeceria. Quando Jesus disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ele estava dizendo era o seguinte: Pai, será que não há outra forma da gente resgatar os nossos escolhidos, sem a necessidade de eu encarar a sua ira? Era essa a pergunta de Jesus. Será que não havia outra possibilidade de reconciliar pecadores com o santo Deus? Será que não tinha outra maneira de quitar a nossa dívida perante Deus, sem a necessidade de Jesus ter que encarar a ira divina? Não haveria outra forma de resgatar pecadores perdidos e satisfazer a justiça de Deus, sem Jesus ter que beber do cálice da ira? É não. No versículo 44 diz que Jesus fez essa mesma oração 3 vezes. E por 3 vezes ele pediu, por 3 vezes ele clamou, mas por 3 vezes ele se contentou com a vontade do Pai. O silêncio de Deus era um sonoro não como resposta para Jesus. Jesus sabia que essa sua oração não seria atendida. E ele estava conformado com isso. Olha o finalzinho do versículo 39. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava pronto. Ele estava plenamente conformado aos planos do Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, disse que Jesus foi obediente até a morte. Fazer a vontade do Pai sempre foi uma marca na vida de Jesus. Sua vida girava em torno de agradar o Pai. Jesus vivia para agradar o Pai.
Eu vou ler 3 referências para os irmãos. João 3:34 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João 6:38 diz assim, Jesus dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. João 5:30, não procuro a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então é verdade, Jesus vivia para cumprir a vontade do Pai, mas preste atenção, Jesus não cumpria a vontade do Pai contrariado, quem faz isso é a gente. A gente cumpre, obedece com o coração contrariado. Jesus não. Ele tinha alegria, ele tinha prazer em cumprir a vontade do Pai. Preste atenção então. A fúria de Deus por cada um de nossos pecados, não apenas por nossos pecados, mas por todos os pecados de todos os escolhidos da história, desde o Éden até o tempo do fim. O juízo de Deus por cada um desses pecados estava sendo represado. Estava sendo represado, acumulado ao longo de séculos para ser derramado sobre nós no dia do juízo, mas Deus decretou derramar tudo isso sobre o seu Filho amado. Mais uma vez eu trago uma figura aqui. Tem a imagem aí, Herbert? Eu já mostrei aos irmãos essa figura. Dá para todo mundo enxergar? Quem está lá atrás enxerga? É apenas uma ilustração imperfeita, mas nos dá uma ideia do cálice que Jesus bebeu. A ira que ele suportou por cada um de nós. Aquela ira de Deus era para ser derramado contra mim, sobre você. Mas foi derramado sobre ele. Obrigado, Herbert. O Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, diz que ainda naquela noite, mais tarde, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro tentou proteger Jesus com sua espada. Mas Jesus disse o seguinte: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Olha a disposição do nosso Cristo. Nosso Senhor estava determinado a beber do cálice amargo da ira de Deus, que era nosso. Mas, irmãos, lá no Getsemane também foi um lugar de abandono. Ele sofreu por causa do que haveria de vir, mas já ali ele sofreu o abandono. Olha o versículo 40, voltando para o texto de hoje. Versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nos 3 momentos de oração de Jesus, os discípulos dormiram. Jesus estava sofrendo os seus piores momentos, lutando contra a tristeza profunda, preparando-se para seguir para o matadouro, na antessala da morte, mas os seus amigos mais próximos estavam com muito sono para o acompanhar. Muito sono. Preferiram dormir. Daí para frente só pioraria. Jesus seria traído por um, negado por outro, mas abandonado por todos. O sofrimento de Jesus até a cruz foi um sofrimento, sobretudo, solitário, sozinho. Seguindo o texto, o que observamos é que, apesar do sofrimento e da morte de Jesus terem sido terríveis, tudo isso, irmãos, fazia parte dos planos de Deus. Olha o versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue. Eu vou repetir. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Observem que Jesus não disse que o Filho do Homem seria capturado por pecadores. Jesus disse que o Filho do Homem estava sendo entregue. Só mataram Jesus porque o Pai o entregou.
só assassinaram o nosso Cristo porque foi o Pai quem permitiu, foi o Pai quem planejou que tudo fosse exatamente assim. Há um ponto fundamental que precisamos entender aqui, irmãos. Preste atenção, Jesus não morreu por ter enfrentado forças políticas de seus dias. Jesus não morreu por ter confrontado os poderosos do templo que comercializavam a fé. Jesus não morreu porque militava a favor das minorias. Nada disso, nada disso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 3, nos dá o real motivo da morte, ou seja, o único motivo da morte de Jesus. 1 Coríntios 15, 3, diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não há outro motivo. Tentam invalidar o sacrifício de Jesus pelos pecados, transformando Jesus em um militante ideológico e político. Tentam enxergar em Jesus apenas um mártir pelos pobres ou pelos incapacitados, mas queridos, Jesus morreu por todos, por pobres, por ricos, por negros, por brancos, por novos, por jovens, por velhos, por todos os pecadores Jesus morreu. Olha o que diz Romanos 5, versículo 6. Na Nova Versão Transformadora está assim, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É por isso que ele morreu. O Filho amado só morreu porque o Pai eterno o entregou. Ninguém tinha poder de capturar o Filho amado de Deus, ninguém. Se ele quisesse fugir dos guardas no Getsemane, ele fugiria, não era verdade? O ladrão que blasfemava de Jesus na cruz estava certo. Se ele quisesse, ele descia da cruz. Rogava com uma ordem, viria miríades de anjos para socorrê-lo. Isso tudo é verdade. Mas os planos do Pai era que ele morresse da forma que ele morreu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu seu Filho. E depois de orar, depois de sentir dor, depois de sentir abandono, Jesus se levantou para cumprir a sua missão. A forma resoluta que Jesus faz isso nos chama a atenção. Versículo 46 do texto de hoje. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Com essa frase, Jesus demonstrou que estava pronto, decidido, preparado, consciente, resoluto, determinado, apto para seguir o plano traçado por Deus desde a eternidade, e a partir desse momento o que se seguiu foi traição, abandono e sofrimento até o Monte Calvário. E assim termina o texto de hoje. A grande doutrina que flui desse texto é a doutrina do sofrimento imposto pelo pecado. Há poucas semanas estudamos aqui na revista da Escola Dominical que não há um único pecado feito ou praticado na história do homem que passará impune. Há um castigo para cada um dos nossos pecados. Mas o que nós encontramos hoje é a consequência desses pecados na vida de Jesus, na vida do perfeito, na vida do santo. Sabemos bem o que é pecado, sabemos bem dos nossos pecados e como os nossos pecados nos causam vergonhas, pois foram esses pecados que sequer temos coragem de falar publicamente sobre eles, é que foram lançados e jogados sobre Jesus. O profeta Isaías já tinha visto isso acontecer. Eu vou ler para os irmãos o trecho conhecido de Isaías 53, a partir do versículo 4, que diz assim, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Todavia, ao Senhor, o Senhor aqui é o Deus Santo, ao Senhor agradou moê-lo. Isso aqui é terrível. Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Quando o texto de Isaías diz que o Deus Pai se agradou em ver o seu filho sendo moído, não significa que nós temos um Deus sórdido lá no céu, que se alegra com o sofrimento. Não. Agradar aqui tem um sentido de satisfação. Havia pendências nossas com Deus. Havia dívidas nossas com Deus. O que aconteceu no sacrifício de Jesus é que Deus foi satisfeito em sua justiça. Ao Senhor agradou moê-lo por nossos pecados. Quero finalizar com a aplicação. O terrível sofrimento que Jesus passou por nós não pode ser esquecido. Considerar todo o sofrimento de Jesus pode mudar nossa forma de viver. Desenvolveremos uma vida mais piedosa à medida que meditarmos mais no sofrimento de Jesus. Lutaremos mais intensamente contra o pecado à medida que nos lembrarmos as consequências do nosso pecado na vida do nosso Cristo. Mas tem um detalhe. Jesus sabia que a gente tem a mente fraca. Jesus sabia. Jesus sabia que mesmo não esquecendo do seu sofrimento, com o passar dos séculos, nós começaríamos a esvaziar o sentido, como tem acontecido hoje em dia. Hoje, muitas pessoas estão celebrando a morte do Cristo errado. Essa semana lembrávamos dos teólogos liberais que não acreditam em milagres, em sobrenatural. Eles celebram Cristo crucificado como mártir pelos pobres, mas eles não falam nada da ressurreição de domingo, pois não acreditam na ressurreição de domingo. O sentido da ceia, o sentido da crucificação, do sofrimento, da morte de Jesus pode ir perdendo valor ao longo dos tempos. E a gente esvaziando o sentido de sua morte. Para que isso não acontecesse, ou para minimizar esse risco, Jesus instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial da morte, do sofrimento. Sempre repito isso aqui. A ceia do Senhor não é o memorial da ressurreição. Por isso que a ceia do Senhor não é o lugar de cânticos, que pula, que dança, que bate palma, de alegria, de júbilos. Não é isso. Porque nós não lembramos, a ressurreição é importantíssima, e na Páscoa, hoje, nós estamos lembrando da ressurreição de Cristo, sua vitória sobre a morte, o que nos garante também que também seremos vitoriosos contra a morte. Mas a ceia foi instituída por Cristo para que nós nos lembrássemos da dor, do sofrimento, da morte, até que Ele voltasse. É claro que nós também arrumamos um jeito de celebrar a ceia só por celebrar. Quantas vezes nós nos reunimos à mesa do Senhor sem sequer nos lembrarmos do seu real significado para as nossas vidas? Ao sentar à mesa do Senhor, o que deve vir à nossa memória é o cálice que o nosso Cristo bebeu. Ao sentar à mesa do Senhor, o que deve subir ao nosso coração é um pouco daquela tristeza que ele sentiu também por ter de beber o cálice amargo da ira de Deus. Então a ceia do Senhor é lugar de tristeza, é lugar de pranto, é lugar de desespero? Não, não, não. A ceia do Senhor é lugar de contemplação, em que nós olhamos para nós mesmos, lembramos dos nossos pecados, nossa face cora de vergonha diante de Deus, pedimos perdão de nossos muitos pecados, nos lembrando que foi por causa deles que nosso Cristo encarou o Pai como adversário. Aí sim, celebramos a mesa, assentamos à mesa e celebramos a ceia. Hoje, em especial, celebramos a ceia da Páscoa. Porque da mesma forma que Israel foi
liberto da escravidão no Egito, pela morte de Jesus, nós também fomos libertos da escravidão do pecado. Da mesma forma que Israel saiu do Egito para uma nova vida, nós, a partir de Cristo, ressurgimos para uma nova vida. Que notícia! Sem Cristo, inimigos de Deus. Com Cristo, amigos de Deus, filhos de Deus. Celebramos a ceia com alegria. Abra a tua Bíblia agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A ceia da Páscoa, na tradição judaica, era bem diferente do que nós temos hoje, do que nós realizamos hoje. Fizemos um protótipo aqui com o nosso café da manhã, porque a ceia da Páscoa era celebrada com duas mesas. A mesa da família e a mesa do Senhor. Na mesa da família havia uma ceia farta, onde a família se reunia para celebrar a libertação da escravidão do Egito. E havia um rito que deveria ser feito todas as vezes era acontecido, fazia a mesma coisa. As crianças chegavam para os pais e perguntavam: pai, por que iremos celebrar a ceia? Aí o pai chegava e contava: nós vamos celebrar a ceia porque um dia nós éramos escravos no Egito. Aí começa a contar como o Senhor chamou Moisés, as 10 pragas e como eles saíram do Egito. Era algo cerimonial. Era algo já estabelecido, era um rito já estabelecido. E depois de cearem a ceia da família, eles vinham para a mesa do Senhor. Na mesa do Senhor havia um vinho amargo, um cálice amargo. Havia ervas amargas também que eles comiam para lembrar da escravidão. E havia os pães. A tradição diz que 3 pães eram colocados na mesa. 3 pães. Representando os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A tradição conta que Jesus pegou o pão do meio, pegou Jacó e repartiu, dando para os seus discípulos. Por isso que é uma estranheza quando a gente lê o texto bíblico que diz que depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice. É porque havia 2 ceias, 2 mesas para cada família. Olha 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o que está escrito. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o que, irmãos? A morte. Anunciais a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Até que ele volte. Em um outro texto bíblico, Jesus ele prometeu que jamais beberia de novo do suco da uva, do fruto da uva, enquanto não pudesse fazer isso em nossa presença, nas bodas do Cordeiro. Então, em primeiro lugar, a ceia do Senhor não é mera lembrança. Muitos lugares lidam com a ceia apenas como um memorial vazio, somente uma lembrança. E não é apenas uma mera lembrança, é para nós um meio de graça. O que significa isso? Meio de graça significa que nós somos alimentados à medida que participamos da ceia do Senhor com a igreja do Senhor. Quer prova disso?
Paulo disse que participar indevidamente gera pessoas mortas e dormindo dentro da igreja. Ou seja, se a participação indevida gera pessoas sem saúde, frágeis e mortas, então a participação correta gera crentes saudáveis. Nós somos alimentados, nossa alma, o nosso espírito é alimentado quando participamos desse ato. O pão continua pão, é isso que nós acreditamos. O vinho, o suco, continua suco, não há mudança nenhuma. Mas nós acreditamos que o ato da igreja estar reunida diante da mesa do Senhor, participando desse ritual, digamos assim, sagrado, nosso espírito é alimentado também. A ceia do Senhor é apenas e tão somente para discípulos de Jesus. Pessoas que assumiram um compromisso com o Senhor Jesus e proclamam aos quatro ventos que tem um dono, tem um Senhor sobre a sua vida. Não é para aquele que está paquerando a fé, não é para aquele que tem simpatia pela igreja, mas é para aquele que tem compromisso com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que come do pão sem discernir o corpo. Quem é o corpo? Quem é o corpo? É a igreja do Senhor. Aquele que come o pão sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, aquela pessoa que não tem a ideia bíblica correta em relação à igreja, ao corpo de Cristo, aquela pessoa que acha que é corpo sozinha, aquela pessoa que acha que corpo é algo irrelevante, aquela pessoa que acha que pode lidar com o corpo da forma irresponsável que quiser, não é bem-vinda à mesa do Cordeiro. Mas aquela pessoa que entende o corpo de Cristo e compreende a seriedade que é ser membro de uma congregação, esses são bem-vindos à mesa do Cordeiro Santo. E por fim, faremos isso, lembrando do seu sofrimento e de sua morte, até ele voltar. Até ele voltar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé
estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.